Olá, amantes da pré-história! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelos vestígios do mundo extinto. Há 66 milhões de anos, os famosos dinossauros enfrentaram o pior dia de suas vidas. O dia em que um gigantesco asteroide, com a força de mais de 1 bilhão de bombas nucleares e percorrendo dezenas de quilômetros por segundo, colidiu com a Terra. O impacto do asteroide foi tão grande que os objetos, com rochas e até o próprio solo do local, saíram voando devido à colisão e acabaram saindo da atmosfera, sendo puxados novamente pela gravidade. E como eles foram puxados de volta, acabaram superaquecendo ao cair, como meteoros. E o pior é que todos caíram quase ao mesmo tempo, preenchendo o céu. Então seria como se milhares e milhares de meteoros estivessem caindo simultaneamente. O que deve ter sido uma visão aterrorizante para os dinossauros, sem contar em um provável tsunami gigante, que deve ter devastado algumas costas. Além disso, o planeta foi mergulhado em uma intensa radiação infravermelha proveniente dos objetos que caíram de volta na Terra. Essa radiação infravermelha ocorreu durante as primeiras horas após o impacto do asteroide e iluminou todo o céu, eliminando toda a escuridão no mundo por várias horas. Antes, o planeta já estava em uma espécie de inverno nuclear, devido à poeira do solo que foi impulsionada para cima. Desta forma, a radiação infravermelha adicionou um intenso pulso de calor, que incendiou florestas secas e acabou por eliminar quase toda a biomassa da Terra, simultaneamente. Os animais da superfície morreram pelo pulso térmico da radiação. Aqueles que não morreram estavam protegidos em solos, subterrâneos, sob rochas ou na água, em vegetação aquática densa ou em ovos, pupas, esporos, sementes ou raízes. Embora nem sempre se esconder no subsolo ou em qualquer cavidade natural tenha sido o suficiente para sobreviver. No entanto, mesmo com essa imensa catástrofe, houve sobreviventes. E é exatamente deles que nós vamos falar no vídeo de hoje, e de como exatamente esse pessoal escapou da extinção. Os mamíferos coexistiram com os dinossauros, desde o Triássico. No entanto, os que vemos hoje não são os mesmos que estavam lá com os répteis gigantes. Na verdade, boa parte dos mamíferos do Mesozoico morreram com os dinossauros. E aqueles que sobreviveram não conseguiram vencer o Cenozoico. Mas quem conseguiu essa proeza foram os mamíferos placentários, que são a linhagem que vemos nos dias atuais. Além do solo ser essencialmente opaco à radiação infravermelha, os mamíferos conseguiram sobreviver ao grande asteroide, em decorrência da umidade do solo e da limitação das sombras, que ocorreu devido à grande iluminação que foi gerada no céu. O calor da radiação teria entre 2 e 20 horas para elevar a temperatura do solo em uma profundidade de 10 centímetros abaixo da superfície. Então, uma toca que tem mais de 10 centímetros de profundidade fornece o abrigo perfeito para escapar da radiação térmica e, consequentemente, da extinção em massa. Além disso, os mamíferos conseguiram sobreviver ao planeta pós-impacto, pois eram animais com características inovadoras para a época, como dentes capazes de triturar, além de simplesmente cortar. Assim, eles puderam se alimentar de uma variedade maior de alimentos. Os seres vivos que escaparam desta enorme extinção estavam adaptados para encontrar alimentos armazenados ou subterrâneos em muitos ambientes que haviam sido queimados na superfície e perdido a capacidade de produtividade primária. Mas quais mamíferos exatamente sobreviveram e quais perduram até hoje? Primeiro, pessoal, não existe nenhum animal em específico dos dias de hoje que estava realmente lá, coexistindo com os dinossauros. Por exemplo, no outro vídeo do canal, Sobreviventes da Era do Gelo, foi apresentado o lobo cinzento, que coexistiu com os gigantes do Pleistoceno e conseguiu sobreviver, tanto que o vemos nos dias de hoje. Mas não há qualquer mamífero que tenha conseguido fazer o mesmo, tendo coexistido com os dinossauros. Então estamos falando de linhagem. Segundo, os mamíferos que sobreviveram ao asteroide eram geralmente do tamanho de ratos ou menores, e não produziram descendentes com massas superiores a 10 a 100 quilos até centenas de milhares a vários milhões de anos depois. Os monotremados. Os monotremados são mamíferos que pertencem à ordem monotremada e põem ovos. Isso mesmo, são os únicos mamíferos sobreviventes que chegaram aos dias atuais, que botam ovos. Todos eles estão limitados à Austrália e à Nova Guiné, e só existem 5 espécies vivas que pertencem a essa ordem de animais.
Estas são colocadas em duas famílias: Ornitorrhynchidae, com uma única espécie viva, Ornitorrhynchus anatinus, e a família Tachyglossidae, que inclui a equidna de bico curto, Tachyglossus aculeatus, e as equidnas de bico longo, Zaglossus. Inicialmente se acreditava que os monotremados houvessem surgido no continente da Austrália. No entanto, em uma descoberta recente, encontraram um monotremado do Cretáceo Superior no sul da Argentina, mudando assim as ideias sobre a diversificação desta ordem de animais. Os primeiros monotremados fósseis conhecidos são do período Barremiano tardio. Durante essa época, estava havendo o início do rifteamento entre África, Índia, Madagascar e Austrália, Antártida Ocidental. Também estava acontecendo alterações no clima. No entanto, eles migraram para a América do Sul, onde acabaram por ser extintos. Assim, só restaram sobreviventes na Austrália. Todos os monotremados possuem um bico altamente especializado que funciona como um mecanorreceptor ou eletroreceptor na alimentação. Como a Austrália ficava dentro do Círculo Polar durante o Cretáceo Inferior, as reconstruções ambientais que os especialistas fizeram indicam um ambiente densamente florestado e que experimentava meses de escuridão a cada ano e cobertura periódica de neve durante o inverno. Então, devido a tal ambiente, um bico mecanorreceptor e eletroreceptor era altamente eficaz para se ter alimento. Do mesmo modo que tal bico serve para poder conseguir comida, ele também é muito útil para a vida aquática. Esse tipo de bico também foi encontrado nos primeiros monotremados, mas apenas os monotremados de caule aquáticos sobreviveram à extinção em massa do final do Cretáceo. Enfim, os monotremados persistiram, e hoje em dia o que resta de sua linhagem são apenas o ornitorrinco e as equidnas. Além dos monotremados, a linhagem dos ancestrais dos marsupiais, dos primatas, dos lagomorfos e carnívora também sobreviveram até os dias de hoje. Aves são uma classe de seres vivos vertebrados. Eu acho que boa parte do pessoal que gosta de saber sobre os dinossauros já sabe que as aves são os dinossauros vivos da atualidade. Mas vamos nos aprofundar em como isso aconteceu. Segundo o artigo Survival in the First Hours of the Cenozoic, que foi publicado em 2004, as aves que sobreviveram à extinção dos répteis gigantes eram semiaquáticas. O que aconteceu foi que, provavelmente durante o intenso pulso de calor gerado pela radiação infravermelha, elas estavam mergulhadas debaixo d'água. Então, estes animais não foram torrados pelo calor térmico. Hoje em dia, as aves que são semi-aquáticas mergulham e permanecem debaixo d'água por 30 segundos a 1 minuto até emergirem, e ficaram por aproximadamente o mesmo tempo na superfície, e então mergulharem de novo. Por isso, suas membranas respiratórias não teriam sido queimadas pelo pouco tempo que permaneceram na superfície da água, ao contrário de sua pelagem. As penas da maioria das aves marinhas atuais não ficam estruturalmente molhadas, por causa da água ser repelida durante um mergulho pela superfície lisa da asa. No entanto, como o planeta estava sob radiação infravermelha, as penas das aves marinhas pré-históricas teriam sido chamuscadas. Deste modo, a água conseguiria molhar suas plumagens. O próprio fato da plumagem estar molhada teria protegido essas aves, que se abrigavam sob rochas ou em águas rasas agitadas, do estresse térmico. Por outro lado, em um artigo de pesquisa mais recente, Evolução Neurocraniana e da Massa Corporal das Aves durante a Extinção em Massa do Fim do Cretáceo, o formato do cérebro das aves deixou outros dinossauros para trás. De 2021, nos é apresentado que as aves sobreviveram à extinção devido a seus cérebros serem totalmente remodelados. Todas as aves existentes na atualidade pertencem ao clado Neornites, e a linhagem deste clado estava presente durante o Cretáceo. O estudo nos informa que as aves atuais têm cérebros com volumes relativos e densidades neuronais que superam todos os outros répteis. E é exatamente por esse fato que estes animais podem ter triunfado sobre os dinossauros, diante das condições ambientais que estavam mudando rapidamente durante o Cretáceo-Paleogeno. Também há as mudanças na alimentação que podem ter influenciado na modificação das mandíbulas e do palato, impulsionando a sobrevivência e as taxas de diversificação díspares no Paleogeno inferior. As aves foram marcadas por uma grande remodelação neuroanatômica.
que consiste na inflação do telencéfalo e a deflexão ventral dos lobos ópticos, o que é uma característica que existe apenas nas aves sobreviventes do Paleogeno. Bem como também as aves passaram por um possível e grande aumento no tamanho relativo do cérebro. Hoje em dia, o clado Neornites compreende 11.000 espécies de aves, e a maioria delas prosperam até hoje, sendo os únicos dinossauros que restaram. Os crocodilos são maiores répteis vivos do mundo, e sua linhagem sobreviveu tanto à extinção dos dinossauros quanto à grande extinção do Permiano-Triássico. Como os crocodilos comem qualquer coisa, os filhotes, por exemplo, comem desde insetos a crustáceos. E depois, quando crescem, devoram até mesmo crocodilos menores. Então, eles são classificados como um grupo generalista, e talvez isso os tenha ajudado a escapar da extinção, ou eles tenham se tornado generalistas justamente para poder sobreviver. Os cientistas reconstruíram a estrutura alimentar analisando o formato dos dentes e crânio de espécimes fósseis de crocodiloformes que apresentavam formatos diferentes e diversos. Além disso, também é possível analisar o focinho do animal. Por exemplo, se eles forem longos e estreitos, são eficazes para abocanhar peixes debaixo d'água. Os cientistas analisaram 99 crocodilomorfos extintos e 20 espécies vivas de crocodilos, o que abrangeu 230 milhões de anos de história evolutiva. No entanto, apesar dos crocodilos atuais se alimentarem de qualquer ser vivo por aí, os seus primeiros ancestrais não faziam o mesmo. Na verdade, eles eram carnívoros de médio porte, se alimentavam de pequenas criaturas e eram apenas terrestres e não semiaquáticos. Eles pertenciam a um grupo chamado Pseudossutia, que inclui os primeiros crocodilomorfos e muitas outras linhagens extintas. Nenhum pseudosúquio não crocodilomorfo e nenhum crocodilomorfo que era apenas carnívoro sobreviveu à extinção do Triássico. É justamente por serem semiaquáticos e generalistas que eles conseguiram sobreviver à extinção em massa da era dos dinossauros. Os demais crocodilomorfos que eram terrestres, apesar de também serem generalistas, desapareceram junto com os dinossauros. Apresentando essas características, eles conseguiam se alimentar em uma diversidade de habitats, o que lhe deu uma vantagem. Então, a maioria dos sobreviventes são generalistas semiaquáticos e um grupo de carnívoros aquáticos. Atualmente, há 26 espécies de crocodilianos existentes, e quase todas são generalistas semiaquáticos. Outros grupos intimamente relacionados aos crocodiloformes eram mais abundantes e diversos, com ecologias diferentes, mas todos foram extintos. E só restou a linhagem dos crocodilos atuais. As tartarugas também sobreviveram, mas não foi devido a seu casco, se foi isso que você pensou. Como a Terra estava em meio a incêndios em decorrência ao intenso pulso de calor, pode ter havido deficiências locais de oxigênio perto ou sob o fogo. No entanto, tal coisa não teria afetado quem conseguia ficar longos períodos debaixo d'água. E é isso que as tartarugas faziam e fazem até hoje. A água é opaca à radiação infravermelha. Logo, a energia térmica teria se dissipado nos poucos micrômetros superiores da água como calor latente de vaporização da água superficial. Porém, parte do calor poderia ter sido transportada para profundidades menores por correntes de vento ou turbulência. Peixes, crocodilos e a maioria das tartarugas têm sangue frio e conseguem ficar debaixo d'água por um longo tempo, emergindo ocasionalmente para respirar. Sem contar que as tartarugas e a maioria dos anfíbios permanecem dormentes longo período e botam ovos debaixo d'água ou no subsolo. E como o período de radiação térmica foi intenso, mas curto, ele não foi exatamente um problema para estes animais que estavam protegidos pela água. As tartarugas que tinham dietas durófagas tiveram maior sobrevivência durante a extinção dos dinossauros, mas as que não tinham esta dieta foram extintas. A linhagem das tartarugas atuais sobreviveu à extinção do final do Cretáceo, mas perdeu talvez 4 gêneros dos 19 que se sabe terem existido durante o Maastrichtiano em Montana. Nós agradecemos por você nos ter acompanhado até aqui e explorado conosco quais linhagens de animais modernos sobreviveram à impressionante extinção dos dinossauros. Se você gosta de saber sobre os animais pré-históricos, sejam eles os mamíferos gigantes da Era do Gelo ou os incríveis dinossauros, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Continue a se aventurar conosco pelos vestígios de um mundo que um dia já foi a magnífica pré-história.